possui membros no Congresso Nacional há mais de 190 anos. Então, e a gente pode ter a contextualização com Minas Gerais, a gente primeiro teve que partir do ponto que entrou aqui no Estado, desenvolveu-se gradualmente. Por exemplo, a primeira publicação que foi em Minas foi em 13 de outubro de 1823, periódico Populador Mineiro. Isso depois foi para os estados, como Rio, Bahia, Pernambuco, Maranhão e Pará, que tinham periódicos atuantes naquela época. Daí nós fizemos uma contextualização com as fases da imprensa propostas por padrão. A imprensa colonial de 1808 a 1882, que Minas Gerais não presenciou, a imprensa publicista de 1822 a 1840, a imprensa informativa e literária de 1840 a 1889 e a grande imprensa a partir de 1879. O estudo que nós fizemos da imprensa de Barbacena, predominantemente, os jornais vão estar nessas duas partes, a imprensa publicista e a informativa literária. Apesar de hoje haver alguns jornais que são, pode-se dizer, empresas, porque uma especialização, uma mão de obra, fins criativos, eles ainda apresentam algumas características da imprensa informativa e literária com muita articulação política. E isso que a classe dos pesquisadores que nós usamos como base da espalhamento, ele diz que Minas Gerais ficou para trás não só com relação ao surgimento dos primeiros jornais, mas em todas as fases da imprensa brasileira do século XIX. Tanto é que aqui em Minas só se teve jornais da grande imprensa em 1927. E deu um atraso de quase 30 anos. Bom, a imprensa em Barbacena possui muitos periódicos, tem uma grande riqueza que foi produzida, que nós consultamos. E parte desse material nós podemos encontrar no arquivo público municipal, também no arquivo público mineiro, e detalhe que na cidade os jornais eram produzidos por grupos familiares. Então, muitas vezes, como no caso desse jornal Cidade de Barbacena, a gente pode ter acesso a todas as edições, porque os herdeiros desses jornais, no caso, conservaram os seus periódicos. O primeiro jornal de Barbacena surgiu 13 anos após o primeiro periódico mineiro. Esse foi o Paraibuna, que era redigido pelo padre Justiniano da Cunha Pereira. Esse Paraibuna surgiu em 1836 e desde o início já assinalava o forte atrelhamento político que a imprensa de Barbacena teve. Podemos dizer aqui que ele já fazia uma linha contra a regência de Feijão e tinha atrelamento e ligação com o Bernardo Pereira Vasconcelos, que era uma grande liderança da imperial. Aqui vocês podem ver casos conseguintes desse jornal, o Paraibuna. E em 1892 surgiu o jornal Oeste de Minas. Nós destacamos esse jornal porque ele foi o primeiro de muitos periódicos que surgiram na cidade que tinham ligação àquela família, importante àquela família política, a família Andrade. Só que em Barbacena não só existiram jornais de cunho político. Houve muitos jornais feitos por estudantes, por grupos religiosos, e jornais ativos da imprensa do século XX. Podemos dizer que esse jornal final, de 1920, ele colocava que a redação era lá em casa, os redatores eram nós quatro, e a tiragem era 150 mil. Hoje, Barbacena não possui essa população. Então, dá para ver o exagero. Quando o Brasil foi experimentado, a grande imprensa, a cidade ainda acompanhava o desenvolvimento tardio da imprensa mineira. E nós também destacamos o jornal Rubicon, que era feito pelo imigrante italiano Inês Piacenza. Esse jornal disseminava ideias integralistas e fascistas. Podemos ver que havia uma grande pluralidade aqui na cidade de Barbacena. Um dado interessante é que o jornal A Nação, que era do integralismo, nós tivemos acesso ao arquivo público mineiro, mostra que essa Inês Piacenza, que nós vemos a foto, ela teve participação numa tentativa de golpe de Estado contra Getúlio Vargas. Esse golpe não deu certo, mas mesmo assim podemos ver que ela tinha muita ligação também com o Plínio Salgado. Nossa universidade sempre teve uma forte ligação com o político. Tanto é que um discurso
primeiros governadores aqui do Estado vieram da reclamação. Podemos ver, no caso, a cabeçada desse tipo de coisa. E, partindo daí, nós também vemos destaque para o jornal Correio da Serra, mais uma vez feito pela família Andrade. Esse jornal, quando surgiu em 1954, era ligado à União Democrática Nacional. Esse jornal é o jornal mais antigo publicado na cidade, que circula até os dias de hoje. Ele surgiu após a família Andrade perder o apoio político do jornal Cidade de Barbacena, mostrando assim que a família Andrade foi a que teve mais participação ativa na imprensa barbacenense. Os guias fortes que faziam oposição tiveram algumas incursões, mas não foram tão bem sucedidas quanto as da família Andrade. Daí, que eu até acabei falando um pouco, que a questão política no jornalismo de Barbacena está arraigada desde seus primórdios. E os Andrade foram os personagens que mais tiveram sucesso. E até hoje, muitos discursos sobre formação de monopólios de mídia. Já em 1960, essa família Andrade já assinalava a criação de um pequeno monopólio, tanto jornais como o Correio da Serra, e também a Rádio Correio da Serra, que atualmente ainda funciona na cidade. E ainda sobre essa questão de política, é interessante que sempre lá foi polarizado, família Andrade e Dias Fortes. Uma encosta em 1985 inaugurou a Rádio Sucesso FM na cidade. Ela começou a surgir como uma terceira opção de liderança política barbacenense, mas isso acabou não acontecendo. Essa rádio da encosta acabou se atrelando aos Dias Fortes, que são do PMDB, e a família Andrade tem demais a oferecer. E aqui nós podemos ver um pouco dos estereótipos que nós temos da cidade de Barbacena. E, todavia, as mídias da cidade de Barbacena não foram só impressas. Por exemplo, a indústria audiovisual da cidade de Barbacena começou em 1912 com o imigrante italiano Paulo Benedetti, que fundou a Ópera Clube da cidade. E 3 anos depois, em 1915, Benedetti fez um filme, uma transformista original, que está desaparecido. Mas esse filme que ele produziu, uma transformista original, foi um dos filmes mais importantes produzidos naquele ano de 1915. Portanto, também que Barbacena foi um bom influência da imigrantes italianos, e que acabou até levando uma riqueza para o conteúdo da cidade. Bom, sendo assim, nós tivemos a seguinte consideração, que a imprensa pode ser caracterizada como fragmentada, de acordo com a caracterização, de acordo com as partes propostas por Habermas. Isso porque sempre os jornais eram mais agressivos, sempre defendiam ideais políticos, pontos de vista políticos. E atualmente existem algumas empresas em Barbacena que funcionam como funcionar livremente. Mas mesmo assim elas são controladas por famílias políticas. E por terem esse atrelamento, acabam se remetendo à segunda parte. Apesar de serem pequenas empresas, dadas as devidas proporções, elas ainda conservam um caráter proprietário. E fora essa grande, podemos dizer, talvez falar, grande empresa barbacenense, a cidade também possui outras mídias alternativas. Lá nós temos conteúdos de mídia online, como na Netflix, temos uma TV online, a TV Barbacena Online, e outros geradores de conteúdo na internet, que aparentemente são um tanto alheios a esse posicionamento político. É a apresentação. Aqui são os autores e as referências que usamos na apresentação. Gravado, sempre obrigada.